O que são as coordenadas esféricas e como a gente trabalha com elas? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre coordenadas esféricas, entendendo cada um dos parâmetros, como funciona e como a gente vai aplicar isso lá nas integrais triplas, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar dando uma revisada nos tipos de coordenadas que a gente já viu. A gente já falou sobre coordenadas polares, que é quando a gente troca a coordenada x e y, a gente troca o idioma desse ponto para um outro idioma cujos parâmetros são r e θ. Então aqui a gente consegue escrever um ponto que seria visto como algum x e algum y, e ao invés de ser visto com essas coordenadas, ele vai ser visto com as coordenadas r e θ, onde r é a distância desse ponto até a origem, e o θ é o ângulo que é formado entre esse segmento aqui, que liga o ponto e a origem, e o eixo x, o eixo horizontal. Então, as coordenadas polares permitem que a gente represente um ponto em um novo idioma, no idioma r e θ. A gente viu também sobre as coordenadas cilíndricas, que são bem parecidas com as coordenadas polares, só que aí a gente vai para 3 dimensões. Aqui também a gente vai ter o r e o θ, mas nesse novo idioma a gente acrescenta um parâmetro que é o parâmetro z. Então, nas coordenadas cilíndricas, a gente tinha r, θ e z. O r é a distância do ponto até o eixo z, então até o eixo z como um todo, né? Então, é essa distância aqui, que está projetada aqui embaixo. O θ permanece sendo o ângulo entre esse segmento e o eixo x, então o θ vai variar aqui no chão, né? Aqui embaixo. E o z é a altura que o nosso ponto tá em relação ao eixo z. Então, se ele tá aqui no 3, se ele tá lá no 5, se ele tá no -2. Então, dependendo de onde o ponto tá, a gente vai alterando a terceira coordenada, que é a coordenada z. Então, o ponto visto em coordenadas cilíndricas é r, θ, z. Agora, a gente vai ver um novo tipo de coordenadas, um novo idioma aqui, que a gente pode migrar os nossos pontos, que são as coordenadas esféricas. Então, as coordenadas esféricas também vão servir para representar pontos em 3 dimensões, então, transferir esse ponto x, y, z para um novo idioma, só que esse idioma é diferente do idioma aqui das coordenadas cilíndricas. Aqui, o idioma era r, θ e z, né? Agora, a gente vai para outro país aqui que fala outro idioma, e os parâmetros agora vão ser ρ, θ e φ. Vão ser os nossos 3 parâmetros para representar um ponto aqui no espaço. Então, assim como cada parâmetro tinha suas funções aqui nas coordenadas polares, nas cilíndricas, aqui cada parâmetro também vai representar alguma coisa em particular, que vai deixar cada pontinho aqui do espaço ter a sua singularidade, de acordo com esses 3 parâmetros. Então, vamos lá entender como vai funcionar. Para começar, o parâmetro ρ, ele vai representar a distância do seu pontinho até a origem. Então, o quão distante o seu ponto está da origem. Então, diferente do parâmetro r, que a gente tinha aqui atrás, ele não vai ser a distância necessariamente até o eixo z. Ele é a distância do ponto até a origem, até o 0, 0, 0. Então, essa distância aqui vai ser nossa primeira coordenada, coordenada ρ. A segunda coordenada, que é o θ, permanece sendo o mesmo θ que a gente estava acostumado. É o ângulo entre esse segmento aqui e o eixo x. Então, ó, aqui é onde ficava o r, né? Quando a gente trabalhava com coordenadas cilíndricas. O r não tá mais por aqui, mas o θ permanece. Ele continua sendo o ângulo entre esse segmento e o eixo x. E, por fim, o nosso novo amigo aqui vai ser o φ. Ele é o ângulo formado entre esse segmento aqui, tamanho ρ, e a parte positiva do eixo z. Então, essa parte aqui. Então, ó, aqui a gente tem o eixo x, y e z. E como funciona cada um desses parâmetros? Nas coordenadas cilíndricas, aqui a gente tinha r, aqui a gente tinha z e aqui a gente tinha θ, né? Agora, a gente tem o ρ aqui, é uma distância até a origem, ao invés de ser até o eixo z. O θ permanece sendo a mesma coisa, e o φ
é o ângulo entre esse segmento do Rho e o eixo Z. É importante a gente reparar, primeiramente, que o Rho sempre vai ser um valor positivo, porque a gente não tem distância negativa, né? A gente não tem como falar que a distância entre esse ponto e a origem é -2. Não, a distância é o tamanho disso aqui, ó. É esse tamanho aqui. Então, continua sendo algo positivo. Então, se você tem um ponto aqui, sua distância até a origem é o tamanho desse segmento todo. O θ, ele pode variar entre 0 e 2π, ou seja, ele pode dar a volta completa aqui no chão. Ó, lá para trás tem o resto do eixo x, né? O θ, ele pode fazer tudo isso aqui, toda essa volta completa. Por quê? O nosso ponto pode estar aqui, pode estar lá atrás, pode estar aqui na frente. Então, o ângulo formado com o eixo x como um todo pode variar a volta inteira. Agora, o φ, que é o ângulo com a parte positiva do eixo z, como a gente só está considerando a parte positiva, só essa parte aqui de cima, o nosso ângulo só pode variar entre 0 e π. Porque, olha só, 0 é quando o nosso ponto está em cima do eixo z. O ângulo dele com o eixo z, com a parte positiva do eixo z, né, é 0. E aí, π vai ser quando o seu ponto estiver aqui na parte negativa do eixo z. Então, você andou meia volta, π radianos. Agora, se o ponto estiver mais para cá, ó, se ele estiver nessa região, aí o ângulo com a parte positiva do eixo z começa a contar aqui do outro lado. Então, esse ângulo com a parte positiva do eixo z só varia entre 0 e π, ou para esse lado, ou para esse aqui, mas está sempre entre esses valores, já que a gente está falando só da parte positiva. Ó, gente, então uma visualização gráfica aqui de como funcionam as coordenadas esféricas. O Rho vai dizer respeito à distância do nosso ponto até a origem. Então, quanto maior o Rho, mais distante a gente está da origem aqui, por exemplo. O θ, ele fala sobre o nosso ângulo com o eixo x, esse eixo vermelho aqui. Ó, aqui a gente está formando um ângulo de 0 graus, 0 radianos com eixo x. Então, são os pontos que estão aqui na altura do eixo x, né, da parte positiva dele. Aí, conforme o ponto vai indo para outros quadrantes, ó, aqui está o nosso ponto P, esse ângulo com o eixo x vai aumentando, ó. Aqui é o ângulo de 180 graus, quando a gente deu meia volta em relação ao eixo x. Então, o ângulo θ vai dizer respeito à localização do nosso ponto em relação a qual octante ele tá. Se ele tá nesse aqui, se ele veio para esse aqui, se ele veio para esse ou para esse. Então, de acordo com o lugar que o nosso ponto tá, esse ângulo vai variando. E, por fim, o ângulo φ vai dizer se o nosso ponto tá para cima ou para baixo, porque ele diz respeito ao ângulo com a parte positiva do eixo z. Então, se o φ for maior do que π sobre 2, a gente vem aqui para baixo. Se ele for menor do que π sobre 2, a gente está aqui na parte de cima. Então, a gente pode ir variando esses parâmetros e obtendo diferentes pontos aqui no espaço. Então, a gente está representando um ponto que poderia ser representado com x, y, z, só que ao invés disso, a gente está representando com Rho, θ e φ. Mas agora fica a pergunta: como a gente converte um ponto x, y, z, algo que está nas coordenadas que a gente está acostumado, né, as coordenadas retangulares, como a gente converte isso para as coordenadas esféricas, Rho, θ e φ? Ó, vamos pensar o seguinte: quem é o x aqui? O x é essa coordenada aqui do nosso ponto, né? É onde o nosso ponto está localizado em relação ao eixo x. Olhando aqui geometricamente, e lembrando que isso aqui era o R lá nas coordenadas cilíndricas, a gente pode observar que aqui, ó, entre x, R e Y, a gente está formando um triângulo retângulo. Então, ó, a gente tem um ângulo θ aqui e o x é o cateto adjacente a ele. Então, a gente pode escrever que o cosseno de θ é igual o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r. Ou seja, x é igual r vezes cosseno de θ. Mas isso a gente usava lá em coordenadas cilíndricas, né? Vamos transferir aqui porque o r não faz parte das coordenadas esféricas. Então, olhando aqui para o outro triângulo que a gente tem formado, ó, é outro triângulo retângulo formado aqui, o R agora é cateto oposto ao ângulo φ. Ó, lembrando que esse ângulo aqui é igual a esse, né? Então, a gente pode escrever que o seno de φ
é igual o cateto oposto, que é R, sobre a hipotenusa, que nesse triângulo aqui é Rho. Ou seja, R é igual Rho vezes seno de φ. Isso aqui é uma verdade por causa desse segundo triângulo aqui que a gente está vendo em verde. Então, o x é igual R, que é Rho vezes seno de φ, vezes o cosseno de θ. Então, essa é a expressão para a gente encontrar o x. Ó, gente, a gente vai comprovar aqui cada uma delas para você entender direitinho, tá bom? Agora, vamos encontrar quem é o y em função de Rho, θ e φ. Então, o y aqui, nesse triângulo de baixo, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, a gente pode escrever que o seno de θ é igual o cateto oposto a ele, que é y, sobre a hipotenusa, que é r. Então, y é igual a r, só que o r é Rho vezes o seno de φ, né? E isso tudo multiplica o seno de θ aqui. Então, essa é a expressão para encontrar o y em função de Rho, θ e φ. E, por fim, vamos encontrar o z. O z é o cateto adjacente ao φ aqui nesse triângulo retângulo que está em pé. Então, a gente pode escrever que o cosseno de φ é o cateto adjacente a ele sobre a hipotenusa, que nesse triângulo retângulo aqui é o Rho. Ou seja, z é igual a Rho vezes cosseno de φ. É assim que a gente representa o z em coordenadas esféricas. Então, resumindo, quando a gente quer converter x, y, z para Rho, θ e φ, a gente vai usar essas relações que a gente acabou de comprovar. O x é Rho vezes seno de φ vezes cosseno de θ, o y é Rho vezes cada um dos senos, o seno de cada um dos ângulos, né? E o z é Rho vezes cosseno de φ. Agora, se você já tiver o Rho, θ e o φ, e você quiser voltar para o outro idioma, para o idioma das coordenadas retangulares, você pode usar que Rho ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Rho é igual a distância entre o ponto x, y, z e a origem, né? E a fórmula de distância entre um ponto e a origem é dada por essa expressão. Por isso, Rho ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E usando essa relação aqui, você pode aplicar essas que a gente viu aqui atrás também, para converter Rho, θ e φ para x, y e z. Então, vamos lá fazer alguns exercícios sobre isso, gente. Primeiramente, a gente quer encontrar as coordenadas retangulares de um ponto que as coordenadas esféricas dele são dadas dessa forma, ó, 4, π sobre 3 e π sobre 4. Então, aqui a gente já tem as coordenadas esféricas, olha, ele falou que possui essas coordenadas esféricas, e a gente quer encontrar as coordenadas retangulares. A gente quer encontrar quem é x, y e z, que representa esse pontinho aqui. Então, nesse ponto, como ele já está nas coordenadas esféricas, a gente tem que o 4 é o nosso Rho, o π sobre 3 é o nosso θ, e o π sobre 4 é o nosso φ. Então, é sempre essa ordem, gente, Rho, θ e φ. Então, sabendo esses três parâmetros, a gente consegue encontrar quais são os parâmetros x, y e z que representam esse ponto. Então, começando pelo x. O x é Rho, nosso Rho aqui no caso é 4, vezes o seno de φ, aqui no nosso caso o φ é essa terceira coordenada, né? π sobre 4. Então, o seno de π sobre 4 vezes o cosseno de θ. O nosso θ aqui é π sobre 3. Então, a gente tem 4 vezes o seno de π sobre 4, é o seno de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 3, que é o cosseno de 60 graus, é 1 sobre 2. Então, a gente pode cortar o 4 com 2 vezes 2 aqui embaixo, e a gente encontra que o x é raiz quadrada de 2. Agora, o y, ele vai ser Rho vezes o seno de cada um dos ângulos. Então, vezes o seno de π sobre 4 vezes o seno de π sobre 3. Então, a gente tem 4 vezes
raiz de 2 sobre 2, que é o seno de π sobre 4, vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de π sobre 3, o seno de 60 graus. Então, mais uma vez, a gente corta o 4 com 2 vezes 2 e vai sobrar pra gente raiz de 2 vezes raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 6. E, por fim, o z é ρ vezes o cosseno de φ. Então, vezes o cosseno de π sobre 4. Então, a gente tem 4 vezes raiz de 2 sobre 2, que vai dar 2 raiz de 2. Então, encontramos o x, o y e o z. Esse mesmo ponto aqui, só que nas coordenadas que a gente está acostumado, vai ser o ponto raiz de 2, raiz de 6, 2 raiz de 2. Esse é o ponto nas coordenadas x, y e z. Então, gente, lembrando, as duas coisas estão representando o mesmo ponto, só que em idiomas diferentes. Então, a gente tem exatamente o mesmo ponto ali no espaço. A diferença é que aqui, nas coordenadas esféricas, ele está representando assim, ó. A distância entre esse ponto e a origem vale 4, o ângulo aqui formado com o eixo x é π sobre 3, e o ângulo formado com a parte positiva do eixo z é π sobre 4. Enquanto no x, y, z, que a gente está mais acostumado, ele está falando, ó, no eixo x, ele está na altura raiz de 2, no eixo y, ele está na altura raiz de 6, e no eixo z, ele está na altura 2 raiz de 2. E aí, pegando essas três alturas, você encontra onde está seu ponto. Gente, agora nesse exercício, a gente já tem as coordenadas retangulares e a gente quer encontrar esse mesmo ponto escrito em outro idioma, nas coordenadas esféricas. Então, para começar, quando você já tem o x, y e z, o ponto x, y, z, e você quer encontrar o ponto ρ, θ e φ, você vai lembrar que ρ ao quadrado é igual x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, o primeiro passo que você vai seguir é encontrar o ρ. Então, ρ ao quadrado é igual a 1 mais 1 mais 2, que dá 4. Portanto, ρ é igual a raiz quadrada de 4, que vale 2. Já encontramos a distância do nosso ponto até a origem. Agora que a gente tem o ρ, o segundo passo é a gente encontrar quem é o φ. Para isso, a gente vai lembrar que o z é ρ vezes cosseno de φ. Isso ajuda a gente porque a gente já tem o z, foi dado aqui no ponto, né? E a gente já tem o ρ, que a gente encontrou pela relação do quadrado. Então, é só substituir aqui para encontrar o φ. Então, a gente tem que z, que é raiz de 2, é igual a ρ vezes cosseno de φ. Portanto, o cosseno de φ é igual a raiz de 2 sobre 2. Logo, a gente encontra que φ é π sobre 4 radianos. É o ângulo cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Então, agora que a gente tem o ρ, agora que a gente tem o φ, a gente pode encontrar o θ. Para isso, você pode usar ou a equação do y ou a equação do x. A equação do y fala que y é igual a ρ vezes o seno de θ vezes o seno de φ. Mas você também pode usar a do x se você preferir, tá bom? Então, o nosso y vale 1, o nosso ρ vale 2, o seno de θ é a nossa incógnita, e o seno de φ vai ser o seno de π sobre 4, que vale raiz de 2 sobre 2. Então, a gente pode cortar aqui o 2 de cima com 2 de baixo, e sobra que raiz de 2 vezes o seno de θ é igual a 1. Logo, o seno de θ vai ser 1 sobre raiz de 2, e se você multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, racionalizar isso aqui, você encontra raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o θ é o arco cujo o seno, então o arco seno, de raiz de 2 sobre 2. Então, quem é o ângulo que o seno vale raiz de 2 sobre 2? π sobre 4 também, né, gente? Então, π sobre 4, tanto o seno quanto o cosseno dele valem raiz de 2 sobre 2.
Então, esse mesmo ponto aqui, representado em outro idioma, em coordenadas esféricas, vai ser o Rho, que vale 2, o θ, que vale π sobre 4, e o Φ também vale π sobre 4. Agora, olha esse exercício aqui, gente. A equação de uma esfera centrada na origem e com raio C é dada dessa forma aqui. Então, essa equação está representando uma esfera com raio C. Como fica a equação dessa esfera, então a equação dessa superfície que a gente tem, em coordenadas esféricas? Como a gente migra isso para coordenadas esféricas, então? Bom, a gente sabe que x² mais y² mais z² é a mesma coisa que ρ², não é? Bom, a gente quer sair do x, y e z e migrar para algo que tenha ρ, θ e φ, algo que seja escrito nesses parâmetros. E para começar, a gente já sabe que x² mais y² mais z² é o próprio ρ², né? Então, a gente tem que ρ² é igual c². O c é uma constante, não precisa a gente se preocupar com ele é o raio da esfera. Mas, se ρ² é igual ao c², a gente encontra que ρ é igual a c, certo? Ou seja, a equação de uma esfera em coordenadas esféricas é a mais simples que a gente pode ter. Ela está simplesmente falando, ó, ρ é igual o raio da esfera. Então, a distância de qualquer ponto da esfera até a origem sempre vale c. E, de fato, né, quando você tem uma esfera, não importa o ângulo com eixo x, o ângulo com eixo z, eles podem variar o quanto eles quiserem. A única coisa que importa na esfera é que a distância de todos os pontos dela até a origem sempre é igual ao raio dela. Gente, para ter acesso a essa e muitas outras aulas e exercícios resolvidos das matérias do seu curso, vem fazer parte da plataforma Mathematek Academy. Lá você tem acesso a aulas, exercícios resolvidos, provas antigas resolvidas e uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas e conversar com outros alunos que estão cursando as mesmas matérias. Então, se você tiver interesse, é só clicar aí no link da descrição matemateca.com para conhecer as nossas opções de planos, tá bom? Então, vamos lá! Agora, olha esse exercício aqui, gente. A gente quer esboçar o sólido aqui no espaço. Então, x, y, z. A gente quer esboçar o sólido que é descrito por essas desigualdades. Então, ó, a gente tem os parâmetros ρ, θ e φ, né? E ele fala que o ρ é menor ou igual a 2. O θ tá entre 0 e π sobre 2. E o φ também tá entre 0 e π sobre 2. Então, ele falar pra gente que o θ tá entre 0 e π sobre 2, a gente já sabe que a gente só vai estar nessa primeira parte aqui, ó. Nesse primeiro quadrante aqui da frente. A gente não pode estar nesse quadrante aqui, porque aqui a gente tem ângulos maiores do que π sobre 2, menores do que π. A gente não pode estar nesse outro quadrante aqui de trás, porque aqui a gente tá entre π e 3π sobre 2. E a gente não pode estar nesse quadrante aqui, porque aqui a gente está entre 3π sobre 2 e 2π. Então, é como visualizar o círculo trigonométrico olhando aqui de cima, ó, gente. O θ varia exatamente igual ao círculo trigonométrico. Então, se ele está entre 0 e π sobre 2, ele só pode estar nesse primeiro quadrante aqui. A gente já sabe que o nosso sólido vai estar aqui. Agora, ele também fala que o φ varia entre 0 e π sobre 2. Ele está vindo desde o zero, quando está em cima da parte positiva do eixo z, e ele vai dar 1/4 de uma volta. Ele vai até π sobre 2 também. Ou seja, a gente nunca vai para a parte negativa do eixo z, porque quando a gente vai para a parte negativa, a gente ultrapassa o ângulo de π sobre 2. A gente vem para ângulos entre π sobre 2 e π, né? Ó, quando a gente vem tudo aqui para baixo, a gente dá meia volta, que é o ângulo π. Então, se a gente tá só entre 0 e π sobre 2, a gente só deu essa parte aqui. A gente veio só até o ângulo de 90 graus com a parte positiva do eixo z. O nosso sólido, além de estar aqui na frente, ele também tá na parte de cima. Ele não vem aqui para a parte de baixo. O θ varia nessa região e o φ faz a gente variar nessa região.
Agora, a única coisa que falta é ver até quando eles variam. Eles variam até 100 aqui, até 200, como que funciona? Aí que a gente tem que olhar para o ρ. O nosso ρ só envolve valores menores do que 2, então a nossa distância até a origem é no máximo 2. Aqui a gente vem até 2, aqui até 2 e aqui até 2. A gente está pegando 1/4 de uma esfera, gente. Ó, lembra que a esfera completa englobava todos os valores de θ, φ, e o nosso único parâmetro seria o ρ? Aqui, o θ e o φ resolveram se revelar. Eles quiseram ter algum parâmetro ali e isso fez com que a gente pegasse apenas 1/4 da nossa esfera. Então, essa é a figura que é representada por essas desigualdades. Agora, vamos ver um outro caso desse para fechar. Aqui, a gente tem que o ρ está variando entre 2 e 3 e o φ varia entre π/2 e π. Então, olha só, como o θ não apareceu, é igual acontecia aqui na equação da esfera, o θ e o ρ não apareciam porque eles podiam assumir o que eles quisessem ali, tanto faz. A mesma coisa aqui, como o θ não apareceu, a gente vai considerar que o nosso sólido pode rodar aqui o quanto ele quiser ao redor do eixo x. Então, a gente pode dar uma volta completa ao redor do eixo x. Agora, o nosso φ só varia entre π/2 e π. Ou seja, o nosso ângulo com a parte positiva do eixo z começa em π/2, então começa aqui no ângulo de 90 graus e vai até uma volta. Uma volta é quando a gente está aqui na parte negativa do eixo z. E vai até meia volta, né? Então, aqui é π/2, aqui é até chegar no π. Se ele está indo de π/2 até π, ele começa aqui no chão, quando o ângulo é π/2, e ele vem até a parte negativa do eixo z. Embora o nosso sólido possa dar a volta completa ao redor do eixo x, ele só vai estar aqui na parte de baixo, na parte negativa do eixo z. Então, não vai ter sólido aqui para cima, só para baixo. Então, até o momento, o que a gente tem é uma esfera. Ó, o θ tá dando a volta completa, né? Então, a gente pode andar tudo isso aqui. Só que a gente tá pegando só a parte de baixo dessa esfera. A gente não tá pegando a parte de cima, porque a gente tá limitando o ângulo com a parte positiva do eixo z. A gente tá pegando só a parte de baixo aqui. Mas agora, o ρ ainda pode mudar essa história. Qual é o raio dessa esfera? Até onde a gente está indo aqui na superfície dela? O ρ falou pra gente que a distância até a origem pode variar entre 2 e 3. Ou seja, ao invés de pegar todos os valores aqui que são menores do que 3 ou menores do que 2, a gente vai dar mais uma limitada aqui para essa distância só variar entre 2 e 3. Então, aqui é quando a distância é 2, a parte interna aqui da nossa esfera, né? E aqui na parte de fora é quando a distância vale 3. Então, se fosse simplesmente ρ menor ou igual a 3, a gente ia pegar tudo isso aqui dentro do 3. Se fosse ρ menor ou igual a 2, ia tirar essa parte de fora aqui, essa casca de fora, ia pegar tudo menor ou igual a 2. Mas como é ρ entre 2 e 3, a gente está pegando exatamente essa casca aqui da nossa esfera, né? A gente tá pegando exatamente essa superfície, como se fosse um coco aqui. Então, esse é o sólido que é descrito por essas desigualdades aqui. Ó, gente, vamos analisar aqui como funciona cada um dos parâmetros quando a gente tá falando de um sólido. Então, se eu colocar o θ em 360 graus, o φ em 180 graus e colocar o ρ como 3, ó, aqui o ρ tá valendo 3, a gente tem uma esfera completa de raio igual a 3. Ó, a gente deu a volta completa ao redor do eixo x, que é o eixo vermelho, e a meia volta ao redor do eixo z. A gente tem essa esfera. Agora, se eu te falar, na verdade, o ρ, ele só vai até 90 graus, que é o nosso π/2. Nesse caso, ó, o ρ tá variando entre 0 e 90 graus, que é 0 e π/2, e, portanto, a gente tá pegando só a parte de cima, a parte positiva do eixo z. Ah, e se a gente estivesse pegando entre 45 e 90 graus? Aí a gente estaria pegando apenas os pontos cujo o ângulo com a parte positiva do eixo z estão entre 45 graus e 90 graus. Então, esse sólido aqui está englobando todos os pontos, cuja distância até a origem vale 3,
o ângulo com o eixo X está variando entre 0 e 360 graus, então dá essa volta completa aqui. E o ângulo com a parte positiva do eixo Z varia entre 45 e 90 graus. Então, ó, a gente tá pegando desde 45, começa aqui, os pontos que estão nesse cone aqui formam 45 graus com o eixo Z, e a gente vai indo, englobando até os que formam 90. E se eu for até 132 graus? Aí você vai pegar até os pontos que formam um ângulo de 132 graus com a parte positiva do eixo Z. Aí, se eu pegar aqui o meu θ e eu colocar ele para variar só entre 0 e 180 graus também. Então, tá aqui por volta de 180 graus. Aí, a gente vai dar só meia volta ao redor do eixo X. Então, a gente começa aqui no 0, quando o ângulo com o eixo X vale 0, e vai indo até dar meia volta ao redor do eixo X. Ah, e quero aumentar, quero que o φ vá até 180. Se você for até 180, ele vai a volta completa lá para baixo. Então, os ângulos entre 45 graus e 180 com o eixo Z. Então, gente, o sólido que a gente forma está englobando todos os pontos que cumprem esses requisitos. Ó, se a gente aumentar o ρ, vai aumentar a distância desses pontos até a origem, então a esfera vai ficando maiorzona, né? Se diminuir, a esfera vai ficando pequenininha. Se deixar o θ englobar menos ângulos, a gente vai dar uma volta menor ao redor do eixo X e assim vai variando. Então, foi isso que a gente fez nesses últimos exercícios. Um sólido descrito por desigualdades vai englobar todos os pontos que cumprem aquilo ali, que cumpre o ângulo estar entre tal e tal, o ρ está entre 2 e 3, por exemplo. Ó, então, nesse último caso que a gente viu, nesse último exercício, o θ podia variar em qualquer valor, né? Então, a gente podia dar a volta completa ao redor do eixo X. O φ, ele estava variando entre π sobre 2, que é 90 graus, vamos colocar aqui 90 graus, e 180. Então, ele estava pegando só a parte de baixo. E o ρ, ele estava variando entre 2, o ρ1 aqui é 2, e o 3. Vamos achar o 3 aqui. Ó, então, ele estava variando entre 2 e 3. Ó, aqui é se a gente pegasse só o 2, se a gente pegasse só a esfera de raio 2. Aí, conforme a gente vai aumentando, a gente tá pegando mais pontos. Os pontos que a distância até a origem estão entre 2 e 3. São os pontos englobados aqui dentro. E por isso, esse foi o sólido que a gente encontrou, o coco, né? Para esse último exercício. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!